capítulo 19, é a sexta expressão de Jesus, na continuação exatamente daquilo que foi ontem. Então, João capítulo 19, e iremos ler o versículo 29 e o 30, João 19, 29 e 30, e depois passaremos logo de seguida para Lucas 23, 44 a 46. Iremos ler as duas expressões porque elas estão muito conectadas, elas cabem muito bem juntas. Então diz assim a palavra do Senhor, João 19, 29 e 30. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E agora convido-vos a abrirem Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. E versículos 44 a 46. Lucas 23, 44 a 46. E diz assim, 23, 44 a 46. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até à hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Era meio-dia, não é? O sol escureceu-se, houve trevas durante 3 horas e durante as 3 horas nós já vimos algumas das expressões que Jesus fala. Quando Jesus nasceu, é interessante nós correlacionarmos, porque quando Jesus nasceu, nós vemos um clarão na escuridão. No meio da noite nós vemos um clarão. A luz irrompe as trevas para anunciar, declarar que o Messias havia chegado. O Rei tinha chegado, o Salvador tinha chegado. Cristo Senhor tinha encarnado. Agora, nós vemos escuridão no meio da luz. Em pleno dia, Deus traz escuridão. Na morte, o julgamento pelo pecado havia chegado. Havia e estava a acontecer um julgamento pelo pecado. Todo homem, ao ver a escuridão na noite, deveria temer e tremer, pensar e refletir nesses sinais e pensar e refletir no julgamento. O homem deveria abrir os seus olhos para a obra divina. Este era o ambiente que rodeava Jesus. Este era o ambiente que rodeava aquele que estava pendurado entre os céus e a terra, em plena escuridão. A ira divina estava sobre o pecado, estava sobre o nosso substituto. E quando nós lemos o versículo 29 de João 19, ontem o Helder já falou sobre isso, e muito bem, ele falou sobre a reação que nós podemos ter quando confrontados com o amor, que não pode ser uma reação igual à destes guardas. Ainda assim, existe aqui um pormenor muito interessante na palavra que nos é apresentada, que é o isopo. Quando atentamos para esta expressão, nós vemos que se cumpriu a Escritura, a humanidade e a obediência de Jesus tinha sido revelada. Notamos que eles colocaram vinagre na esponja e a esponja no isopo até a sua boca. Qualquer judeu que lesse estas palavras e visse o isopo aqui mencionado, remeteria o pensamento para Êxodo capítulo 12, para a primeira Páscoa. Para a primeira Páscoa, onde o anjo da morte passou e qualquer casa que não tivesse o sangue nas ombreiras da porta, veria o seu primogênito morto. E foi-lhes dito para sacrificar o cordeiro e espalhar o sangue na porta, utilizando isopo. Então este era o cordeiro pascal. Este era o cordeiro dado para salvar todo o primogênito, para salvar todo aquele que se arrepender e crer. Este era o verdadeiro, o perfeito cordeiro que estavam à espera, ano após ano, quando ofereciam o cordeiro em sacrifício pelo pecado, havia sempre um sentimento de que falta aqui qualquer coisa. O cordeiro de Deus que veio ao mundo havia chegado. Então ele recebe o vinagre. E quando toma o vinagre, diz o versículo 30, ele clama, ou exclama, Tetelestai. Ele exclama, está consumado. São 2 palavras em português, mas na verdade é uma só no grego. Tetelestai. Até aqui nós vemos, as últimas 2 palavras, nós vemos um sentido de peso, um sentido de tragédia. Nós mencionamos Deus meu, porque me desamparaste.
Deus meu, porque me desamparaste, é um grito de desolação, é um grito de sofrimento, é um grito de angústia. Quando mencionamos, e ontem remetemos os nossos pensamentos para tenho sede, isso é um clamor por necessidade, é um lamento. Mas agora estas duas últimas palavras da cruz, estes últimos dois brados da cruz que nós iremos ver hoje, são declarações de triunfo, são declarações de vitória, são palavras de um conquistador. Quando chegamos ao versículo 30 e lemos esta expressão, é interessante ver que apenas João menciona esta palavra, está consumado. E é uma palavra profundíssima. Tetelestai, como dissemos. Ele alcançou o seu objetivo. Tem um sentido de alcançar o objetivo, de missão cumprida, de terminar tudo aquilo que foi chamado para fazer, de pagar tudo aquilo que estava por ser pago. Não existe expressão com significado, se calhar, tão profundo como esta expressão. Está consumado. Faltam palavras até aos homens para nós conseguirmos exprimir tudo aquilo que esta palavra significa. É uma palavra que não vem da boca de um homem derrotado, não vem sequer da boca de um homem resignado, ela vem da boca de um homem vitorioso. Não é um grito de um mártir, é um grito de um conquistador. Ele diz feito, ele diz completo, acabado. O preço da nossa redenção estava pago. O grande propósito divino na história estava efetuado. E nós não podemos entender isto na sua plenitude, mas ainda assim iremos ver o que as Escrituras nos apresentam sobre o que é que estava na verdade consumado. O que é que estava na verdade feito, completo, pago. Então, em primeiro lugar, tetelestai. As profecias estão cumpridas. Tetelestai, as profecias estão cumpridas. Uma por uma. As profecias iam sendo cumpridas. Uma por uma. Todas as profecias que remetiam para o Messias estavam a ser cumpridas. Ele viria da semente da mulher, Gênesis capítulo 3. Ele veio. A sua mãe seria virgem, Isaías capítulo 7. Ele viria da semente de Abraão, Gênesis 22. Da linhagem de Davi, 2 Samuel 7. Nasceria em Belém de Judá, Miqueias 5. Ele fugiria para o Egito e retornaria, Oséias 11. Alguém viria antes para apontar o caminho, Malaquias 3. Os cegos veriam, os surdos ouviriam, os coxos saltariam, os mudos falariam, Isaías 35. Ele falaria por parábolas, Salmo 78. Acalmaria as tempestades, Salmo 107. Ele entraria triunfalmente em Jerusalém, Zacarias 9. Seria desprezado, Isaías 53. Seria rejeitado pelos judeus, Isaías 8. Seria aborrecido sem causa, Salmo 69. E tudo na crucificação foi também cumprido. Um amigo o trairia. Os que estavam com ele o abandonariam. Ele seria levado para o matadouro. Ele seria julgado. Falsas testemunhas o acusariam. Ele se recusaria a defender-se. Ele seria inocente. A sua condenação seria injusta. Seria condenado à morte. Seria trespassado nas mãos e nos pés. Seria contado entre os transgressores. Seria zombado pela multidão. Iria lançar sortes pelas suas vestes. Teria sede. Tudo estava a ser cumprido. Todas as profecias, uma por uma, imensas profecias, estavam a ser cumpridas em Jesus. Por isso ele pode gritar, está consumado, está cumprido, tetelestai. As profecias estão todas cumpridas, mesmo aquelas que vêm logo a seguir à morte, como por exemplo, ser trespassado por uma lança, como por exemplo, não quebrarem os seus ossos, como estava profetizado, estava dependente de ele expirar. Por isso ele pode dizer com toda a certeza, tetelestai, está consumado. Todas as profecias estavam cumpridas. Se nós fôssemos um judeu do primeiro século, versado nas Escrituras, a ver tudo aquilo acontecer, nós teríamos com toda a certeza a noção que as profecias estavam a ser cumpridas. Se analisássemos a vida de Jesus e tudo o que estava à volta da sua crucificação. Portanto, tetelestai, está consumado. Tudo está cumprido. E, irmãos, se Jesus cumpriu a mais pequena promessa,
a mais pequena profecia a respeito da sua vida e da sua morte, então nós podemos confiar nele. Jesus é confiável. Ele cumpre as suas promessas. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo da vida. E todas as demais promessas e profecias serão cumpridas. Todas as promessas que Deus faz, que Jesus faz, elas serão cumpridas. Em particular, quando ele diz, eu vou para o meu Pai e eu voltarei. Se o primeiro advento foi totalmente cumprido, o segundo advento, a sua vinda, será também cumprida. Nós temos a certeza que ele a cumprirá. Jesus voltará e consumará todas as coisas. Portanto, Jesus, do alto da cruz, pendurado entre os céus e a terra, ele diz, tetelestai. As profecias estão cumpridas. Mas diz mais. Ele diz, tetelestai. A lei foi cumprida. A lei está consumada. A lei é perfeita, boa, justa, santa, um reflexo do caráter santo, justo, perfeito de Deus. Acusa todo o homem pecador. Acusa-nos a nós. Acusa todo o homem e mulher depravado, pecador, incapaz de guardar essa lei. A lei acusa-nos de que somos incapazes de viver de acordo com os padrões divinos, de acordo com os padrões de Deus. Não somos perfeitos, não somos santos e a lei nos acusa disso. A lei nos diz isso. Revela o nosso pecado. Nos aponta para a necessidade de um Salvador, de alguém externo a nós. Diz lá em Gálatas capítulo 4. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus nasce debaixo da lei. Nasce de mulher, nasce sobre o jugo da lei. Cumpre a lei perfeitamente. Ele próprio diz, eu não vim para anular a lei, revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Ele cumpre a lei perfeitamente. Guarda a lei perfeitamente. Sofre a pena e suporta a maldição da lei. Nós quebramos a lei. Nós deveríamos suportar essa maldição. Mas as exigências da lei não eram suportáveis por nós. Então vem um substituto. Vem Jesus. E satisfaz plenamente a lei. Diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se maldição por nós. Portanto, ele do alto da cruz, pendurado entre os céus e a terra, ele grita, tetelestai, está consumado. Eu absorvi a maldição da lei. Terceiro, tetelestai, a vontade de Deus foi cumprida. Ao longo dos evangelhos nós lemos que Jesus tinha um propósito bem claro na mente, que era cumprir a vontade do Pai. Desde criança, desde jovem, ele diz que estava ocupado com os negócios do Pai. E ele próprio diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Lá em João capítulo 5 diz, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que eu estou a realizar, testemunha que o Pai me enviou. Jesus veio ao mundo com um propósito bem claro na mente. Um objetivo deveria ser cumprido e toda a sua vida foi dedicada para cumprir a vontade, realizar a vontade do Pai. Ele, à medida que se ia aproximando da cruz, ia explicando melhor isso àqueles que o rodeavam. Aos seus discípulos, por exemplo. Ele, quando se começou a aproximar da cruz, vemos isso nos Evangelhos, ele começava a ser mais explícito acerca do que é que significava esta última viagem para Jerusalém. Ele dizia, olha, eu vou para lá, mas eles vão-me açoitar, eles vão-me prender, eles vão-me cuspir, eles vão-me matar, vão escarnecer de mim, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Ele tinha bem claro o que era a missão dele. Ele, em Marcos capítulo 10, versículo 45, diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Era essa a sua obra. Ele sabia perfeitamente aquilo que tinha que fazer. Particularmente quando nós estamos aqui em João, no Evangelho de João, quando começamos a aproximar desta última ceia e chegamos ao capítulo 12, ao capítulo 13, ao capítulo 17, nós vemos a hora a aproximar-se. E Jesus está bem consciente disso. Diz lá em João 12, 27 e 28. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para esta hora eu vim. Jesus sabia aquilo que vinha. Logo no início da ceia,
Diz João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E na oração sacerdotal, logo no início da oração sacerdotal, João 17, 1, diz: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Jesus sabia perfeitamente qual era a sua missão. A sua missão era clara. A sua vinda tinha um propósito: fazer a vontade soberana do Pai. Cumprir o plano redentor do Pai. Nada mais, nada menos, nada além disso. Ele era aquele cordeiro que era necessário. Então, naquela cruz, ele diz: está consumado. Quando ele diz está consumado, ele diz também que estava a cumprir toda a vontade do Pai. A vontade do Pai, predita pela Escritura, planeada desde a fundação do mundo, estava a ser cumprida. Ele era o cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Vemos isso em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E o apóstolo Pedro mostra-nos isso claramente também. Diz assim em 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. A missão para a qual Deus enviara o seu Filho estava completa, estava consumada. O plano de Deus tinha sido levado a cabo. As mãos iníquas dos homens tinham levado Jesus ali. Mas foi por desígnio e presciência de Deus que tudo foi cumprido. Isto é claro quando nós abrimos o livro de Atos e lemos sobre as mensagens dos apóstolos. O apóstolo Pedro diz isto várias vezes. Ele diz: vocês são culpados, vocês mataram Jesus, vocês levaram e crucificaram Jesus. Mas foi por vontade e presciência divina que isso aconteceu. Ninguém pode frustrar a vontade de Deus. E quando Jesus, mais uma vez, pendurado entre os céus e a terra, grita Tetelestai, ele está a dizer que a Escritura foi cumprida, que a lei foi cumprida, que a vontade de Deus foi satisfeita na sua plenitude. Mas tem mais. Quando Jesus está naquela cruz e grita Tetelestai, ele diz Tetelestai, a expiação está consumada. Tetelestai é também um termo comercial, um termo de pagar. É um termo em que se paga um resgate. O resgate estava pago, era isso que Jesus estava a dizer. O terrível débito que tínhamos com Deus estava pago, pago na íntegra, com perfeição, de uma vez por todas. Aquilo que o tabernáculo apontava, aquilo que o sistema ritual prefigurava, aquilo que os profetas falavam, estava agora completamente realizado em Jesus. Cristo é o mais excelente sacrifício por nós. Isto é a mensagem de Hebreus. Cristo acima de tudo. Cristo é o melhor sacrifício. Cristo é o melhor sacerdote. Tudo aquilo que estava predito nas Escrituras, para onde todo o Antigo Testamento apontava, estava a ser cumprido. Deixem-me ler um excerto de um autor que se chama Arthur Pink. Ele exemplifica isto muito bem. Ele diz assim: o mais excelente sacrifício, tipificado pelo Cordeiro de Abel, fora agora oferecido. Um abrigo para a tempestade do julgamento divino, tipificado pela Arca de Noé, era agora providenciado. O filho unigênito e muito amado, tipificado pelo oferecimento de Isaac por Abraão, já havia sido posto sobre o altar. Uma proteção contra o anjo vingador, tipificada pelo sangue derramado do Cordeiro Pascal, era agora suprida. Uma cura para a maldição da serpente, tipificada pela serpente de bronze sobre a haste, era agora aprontada para os pecadores. A provisão de uma fonte que dá vida, tipificada pelo golpear de Moisés na rocha, era agora efetuada. Está consumado, está concluído, está acabado, está realizado, tudo está pago. Tudo o que um santo e justo Deus requer foi feito. Nada nos é deixado para acrescentar à obra de Cristo.
A obra de Cristo é perfeita. É um dom, é uma oferta gratuita. Não depende dos nossos méritos, não depende da nossa perfeição a acrescentar à perfeição de Jesus. Tudo está pago, tudo está feito. É um doce alívio aos nossos corações, uma dádiva que é ofertada hoje a qualquer que se arrepender e crer. Todos os pecados daquele que se arrepende e crê foram transferidos para o Salvador, Jesus. E nele tudo foi pago. A culpa, a condenação, a pena dos nossos pecados foram transferidos para o nosso substituto. Mas isso não foi alcançado sem sofrimento. O preço foi alto, mas foi pago. Não por nós, mas por Cristo. Os sofrimentos do Messias tinham chegado ao fim. A terrível tempestade da ira de Deus tinha-se abatido sobre ele. As trevas tinham chegado ao fim. O cálice foi bebido até à última gota. As promessas tinham sido cumpridas. A santidade divina totalmente satisfeita. Então, com um grito forte, Jesus exclama: Tetelestai. Está consumado. Está pago. Mas não é tudo. Ainda temos mais. Tetelestai. O diabo está definitivamente derrotado. Aparentemente, ao olho humano, a cruz é uma derrota. Ver o Salvador, aquele que viria conquistar, o Rei, crucificado, a morrer, a penar, é uma derrota aparente para os nossos olhos. Mas a verdade é que foi hora de triunfo. Nós lemos isso, o autor aos Hebreus nos ajuda a entender isso também. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa nossa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Tetelestai. Aqui está a resposta triunfante sobre o diabo e a morte. Satanás não tem mais nenhuma reivindicação para fazer sobre nós. Antes nós éramos cativos da lei. Antes nós estávamos escravos sobre o príncipe das potestades do ar. Mas agora, pelo seu muito amor com que nos amou, pelo seu muito amor que teve ao oferecer-se por nós, nós podemos ser livres da escravidão do diabo. Tudo o que nós temos que fazer agora é resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas já não somos escravos do diabo. Já não somos escravos da morte. Até à morte de Cristo, o diabo poderia se gabar, estar orgulhoso sobre o seu domínio de Cristo no Calvário. Mas agora ele perdeu o seu poder. Tudo o que nós temos é resistir. Sabem, Charles Swindoll, ele dá uma ilustração muito interessante para nós entendermos isto acerca do poder do diabo. Ele diz que se nós conhecemos um jogador profissional de xadrez, não vale a pena jogar com ele. Nós já sabemos que vamos perder. Podemos tentar, mas já sabemos à partida que vamos perder. E ninguém sabe melhor isso do que o diabo. O diabo está a jogar com um profissional. Ele faz as suas mexidas no tabuleiro, pensando, se calhar, que vai ganhar. Mas ele sabe que já está derrotado. Porque naquela cruz, a obra consumada de Cristo derrotou o diabo e o poder da morte. Tetelestai. Tudo está consumado. As escrituras foram cumpridas, a lei foi cumprida, as exigências da lei foram cumpridas, a vontade de Deus foi satisfeita, foi cumprida, a expiação consumada, o resgate foi pago, o sofrimento terminado, o diabo foi derrotado. Que maravilhosa obra de Cristo! Que grito vitorioso de Cristo! Tetelestai. Está consumado. Um grito de vitória. Está consumado. E então, por fim, com voz alta, com um grito alto, como nos diz Lucas, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com grande voz, com um grande grito, ele responde, ele grita: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Notem a expressão Pai. Ainda há pouco tempo, Jesus estava a dizer: Deus meu, porque me desamparaste. Agora volta à comunhão com o Pai. A desesperante solidão causada pelo descarregar da ira de Deus já não está lá. A escuridão está a chegar ao fim
e o amanhecer está a aparecer. A trágica cena que envolve a cruz irá ser muito brevemente engolida o maravilhoso triunfo da ressurreição. E nesta comunhão ele entrega o Espírito. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Foi um clamor, foi um brado, foi um grito. As pessoas na cruz normalmente morriam ou por desidratação ou por asfixiação. Mas era muito cedo para um prisioneiro morrer. Nós vemos isso depois quando foram quebrar as pernas aos ladrões para que eles morressem mais rápido. E quando chegaram a Jesus, viram que Jesus já estava morto. Portanto, Jesus morreu antes do tempo. Ele inclina a cabeça e ele próprio entrega o Espírito a Deus. As suas palavras finais são apropriadas, muito apropriadas. Porque não apenas porque a obra estava concluída, mas porque era necessário dar permissão à morte para fazer o seu trabalho. Era necessário Jesus dar permissão à morte e dizer: agora sim, eu posso morrer. Não nos enganemos, irmãos. Jesus não foi assassinado. Ainda que os homens tenham feito a sua parte, tenham contribuído para que Jesus morresse. Jesus não morreu de completa exaustão. Ainda que os sofrimentos físicos, psicológicos, espirituais fossem inexprimíveis. A sua morte não foi involuntária. Jesus morreu porque deliberadamente decidiu morrer. Ele diz isso em João capítulo 10. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. O Senhor da vida deu a sua vida. E ao assim o fazer, ele entregou no Pai, calma, mansa, tranquilamente, confiadamente, o seu Espírito. Ele entregou o seu Espírito quando dava o seu último suspiro. Misericordiosamente, toda a agonia tinha acabado. A morte era bem-vinda. As mãos do Pai eram confiáveis o suficiente para entregar o seu Espírito. O amanhecer surgirá em breve. A cena da cruz rapidamente será engolida pelo triunfo da ressurreição, aquilo que nós celebramos hoje. Portanto, são dois últimos gritos que estão muito conectados com o triunfo vitorioso da ressurreição que celebramos hoje. Irmãos e amigos, deixem-me vos dizer, a obra de Cristo está completa, está consumada, está paga. Ele próprio diz: tetelestai, está tudo pago. Não só o véu foi rasgado, como nós lemos aqui no versículo 45, o véu foi rasgado, o caminho para o Pai foi aberto, mas algo que nos confirma que o sacrifício de Jesus foi aceito, completamente aceito, foi também a sua ressurreição. Foi também a sua ascensão aos céus, quando ele se assentou à direita do Pai. E de onde virá? A obra de Cristo foi completa. Não existe nada mais a ser feito. Ela não precisa ser aperfeiçoada pelas nossas obras. Ela não precisa da nossa suposta perfeição para ser melhor. Ela não precisa de nada para acrescentar. Tudo o que nós temos que fazer é sentarmos e maravilharmos, deslumbrarmos com a obra maravilhosa de Jesus Cristo. Arrependermos dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo. Aceitar este perdão que é de graça. Aceitar este perdão que Ele adquiriu para mim e para ti. No momento em que cada um de nós fizer isto, no momento em que tu fizeres isto, o teu pecado é completamente apagado. E tu és feito aceitável para com Deus. Não queres ser tu aceitável para com Deus? Então arrepende do teu pecado e crê em Jesus, porque a obra está consumada. Existe apenas um caminho: confiar no Cordeiro perfeito que foi morto e consumou toda a obra que lhe foi dada para ser feita. Está consumado. Crês mesmo nisso? Que está tudo consumado? Ou continuas a esforçar-te? Mesmo depois de creres e arrepender dos teus pecados, parece que ainda depende de nós sermos aceitos por Deus. Parece que ainda depende da nossa performance sermos aceitos por Deus. Continuas a esforçar-te para acrescentar algo, para merecer o favor divino. Tu não és salvo por obras, tu não és salvo por méritos, tu não caminhas por obras nem por méritos. As obras foram preparadas para que andássemos nelas,
Mas não são as obras que ganham o favor e o mérito. Não são as obras que ganham o favor divino. Nós não somos salvos pela nossa capacidade de cumprir a lei. Nós somos salvos por aquele que diz: tudo está pago, tudo está consumado, tudo está cumprido. Tetelestai. É graça e somente por graça. Os nossos corações descansam sobre esta obra consumada. A obra de Cristo é digna de aceitação, é digna de confiança. Nós não precisamos de temer mais Satanás, nós não precisamos de temer mais a condenação da lei, a maldição da lei. Podemos descansar no pensamento de que temos um Salvador que tudo fez, que tudo pagou, que nos resgatou, para que nós nos pudéssemos apropriar das palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, quando ele diz: quem nos condenará? Quem é que nos pode condenar? É Cristo quem morreu por nós, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando consideramos as nossas obras, nós podemos e devemos sentir-nos envergonhados diante de Cristo. Mas quando consideramos a obra de Cristo, nós não podemos ficar decepcionados. A obra de Cristo traz-nos paz. Podemos confiar plenamente naquele que tem poder sobre a morte, naquele que é o príncipe da vida, naquele que tem poder até para entregar a sua própria vida, naquele que não é vítima de circunstâncias, naquele que mesmo pendurado sobre a cruz, entre os céus e a terra, sustentava todas as coisas pela palavra do seu poder. A morte de Cristo é singular, irmãos. Não existe nada igual. Mas permitam-me também dizer isto, aplicar esta última palavra às nossas vidas, aqueles que são cristãos. A sua morte também nos ajuda a enfrentar as dificuldades e a morte. Todo aquele que é verdadeiramente cristão, na hora da morte, pode exclamar como Jesus Cristo exclamou também: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi isso que Estevão fez. Foi isso que, ao longo da história da Igreja, homens e mulheres fizeram. Policarpo de Esmirna, Martin Luther King, todos eles foram dizendo e entregando o Espírito a Deus, descansados, confiados nas suas mãos. Porque o aguilhão da morte foi anulado pela morte de Cristo. John Owen costumava dizer: a morte da morte na morte de Cristo. A morte foi morta na morte de Cristo. Portanto, a morte não tem mais poder. Nós podemos estar descansados. A morte pode afligir o nosso corpo, mas nada mais. Esperamos com calma e paciência no Senhor, porque a nossa alma está guardada nas suas mãos. Consegues fazer destas palavras tuas hoje? Consegues dizer: eu não temo a morte, porque eu posso entregar o meu espírito nas mãos daquele que não o pode perder. Deixem-me terminar com isto. Versículo 47. É um desafio para nós, ao contemplarmos a obra consumada de Cristo e ao contemplarmos a vitoriosa ressurreição de Cristo. E o centurião, Lucas 23, 47, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Depois de ver tudo isto acontecer, Marcos nos relata que o centurião disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Reconheceu a divindade de Jesus Cristo. Ao contemplar tudo o que aconteceu na cruz, e por fim estas duas últimas palavras de Jesus, ao contemplar a obra consumada de Jesus, a confiança de Jesus em Deus, ele disse, não teve como não admirar, e disse: verdadeiramente, este homem era justo, verdadeiramente, ele era Filho de Deus. Irmãos e amigos, ao contemplarmos durante esses últimos dias a obra de Jesus Cristo na cruz, que possamos fazer das palavras do centurião as nossas palavras. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Verdadeiramente, este homem é justo. Verdadeiramente, eu preciso de me arrepender e confiar e seguir confiando na obra magnífica e suprema de Jesus. Que Deus nos abençoe.